E aí, galera? Eu sou o professor Nicolas, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente vai construir o gráfico a partir do nosso experimento que a gente fez lá com o nosso modelo de carro. Então, atenção que até aqui nós já construímos o modelo, nós já construímos a trajetória, nós já realizamos o experimento, que é medir o tempo, né, que o seu carrinho gasta para passar por cada marcação, né? Quanto tempo ele demora do 0 ao 10 centímetros, e do 0 ao 20, e do 0 ao 30. Então, tudo isso a gente já fez. Nós já, inclusive, tivemos uma aula sobre gráficos, né, pessoal? Então, isso aqui é mais uma continuação, beleza? Então, a gente não vai demorar demais em explicações mais elementares sobre como construir o gráfico, beleza? Para o meu exemplo, eu realizei um experimento igual de vocês, segui as mesmas orientações que eu forneci para vocês. E aí ficou mais ou menos assim, galera. Se liga. Então, no caso, percebam que eu utilizei os recursos que eu tinha em mãos, né? No caso, eu tenho essa ferramenta da câmera lenta, né? Você percebe que a minha trajetória, né? Marcada aqui, né? Fiz com a régua e alguns post-its, né? Eu tinha os papelzinhos que grudam, então eu fiz as minhas marcações. E aí, como sempre, eu estava com dificuldade, né? Isso é normal, e eu pedi ajuda para meu pai para segurar o celular, né? Para marcar aqui o tempo, né? Então, e aí eu fui analisar o meu vídeo depois, posteriormente, né, e eu tirei as seguintes medidas, né? Então, de novo, a tabela aqui, né? O tempo que eu retirei do meu vídeo, né? Eu fui olhando, marcando, né? E então, aqui o tempo final foi de 1,92 segundos, né? Então, foi quase 2 segundos. Quase 2 segundos para percorrer 1 metro. É bem rápido, né? E aqui a velocidade média, né? De cada etapa, certo, pessoal? Então, igualzinho de vocês. Então, a gente pegou a distância, dividiu pelo tempo e achou a velocidade, né? Média em cada trecho, né? Então, nesse primeiro trecho, a média ali foi de menos de 1 segundo, né? Então, foi bem rápido, certo? Então, são esses dados aqui que nós vamos utilizar nos nossos gráficos. Galera, então aqui, ó, eu tenho uma folha de papel A4. Então, folha de papel A4, normal, beleza? Aqui eu tenho algumas canetas, borracha e uma régua, beleza? São os instrumentos que a gente vai utilizar, certo? Então, aqui, tranquilo, né? Vamos começar a construir os nossos gráficos. Primeiro, a gente precisa lembrar que o gráfico nada mais é do que um plano cartesiano, pessoal. Então, ele é um cruzamento, né, de eixos, que a gente fala, né, são os eixos. No caso, o vertical, né, o vertical aqui ele é y, né? Os valores de y crescem de baixo para cima, né, na vertical. E aqui embaixo nós temos o eixo x, né? Então a gente faz aqui o mais retinho possível, certo? Então nós temos o eixo x, certo? Que seria o eixo horizontal. Então, ó, o eixo y cresce de baixo para cima e o eixo x cresce da esquerda para a direita. Quando a gente fala crescer, né, pessoal, a gente pensa nos valores, certo? Então, aqui, se você fosse marcar de acordo com a régua, né, o encontro entre os dois é o que a gente chamou de origem, né? A gente chamou de origem, a gente usa pela letra O, tá? De origem. Então, a origem aqui, pessoal, ela é o ponto 0 e 0, né? Lembrando que a gente já falou que um ponto qualquer no seu gráfico, a gente marca assim, né? A gente chama um ponto P qualquer, ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y, né? Então, a gente usa essa notação, tá? Entre parênteses. Primeiro, a gente marca o X, o valor do X, depois a gente marca o valor do Y. A gente já falou disso anteriormente, ok? Então, a gente não vai ficar muito preso aqui. Nós falamos também do gráfico da velocidade, que é o quê? Um plano cartesiano, pessoal, ele te mostra a relação entre duas grandezas. No caso, entre o y e o x aqui, né? Mas no caso da cinemática ali, daquele ponto que a gente está estudando, a gente está estudando justamente a variação da posição, né, pessoal? Variação da posição conforme o tempo passa, né? Então, é a posição pelo tempo, né? Esse gráfico aqui é da posição pelo tempo, é assim que a gente escreve, né? Posição em função do tempo. Para todo instante, para todo instante aqui, eu falo assim, 0,99 segundos, 1,2 segundos, né? Tal. Para cada segundo aqui, a cada momento, a gente vai ter uma posição que o nosso carrinho vai ocupar, né? Então, por isso a gente fez aquela tabela lá. A nossa posição aqui, pessoal, ela vai estar em metros, né?
ela não estará em centímetros, que é o caso lá, né? Tipo 10 centímetros, 20 centímetros, tá? A gente está medindo ela em metros, ou seja, vai ser 0,1, 0,2, 0,3, até 1, tá? E o tempo ele vai ser medido em segundos, ok? Ele vai ser medido em segundos aqui. Então é isso, pessoal, olha só. No nosso eixo, aqui nós temos a nossa grandeza, né, que o eixo representa. E aqui, entre parênteses, nós temos a unidade de medida que o nosso gráfico está expressando aqui em relação a esse eixo, tá? Em relação a essa grandeza. Então, essa é a posição e ela está sendo medida em metros, tá? E aqui está sendo o tempo e está sendo medido em segundos. Isso porque a gente está no padrão, tá, pessoal? A gente está no Sistema Internacional de Unidades, né? Então, a gente está fazendo de acordo com o Sistema Internacional, ok? Então, aqui, pessoal, por onde a gente começa? Então, basicamente, você marcaria aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Você iria marcando o eixo aqui, né? Coordenado, certo? O eixo graduado aqui, como se fosse uma régua. Qual que é o problema disso? Pessoal, o meu carrinho, ele demorou mais ou menos 2 segundos para percorrer 1 metro. Então, se eu fosse marcar assim, né? O meu gráfico ia acabar aqui, né? Em 2, beleza? Ia acabar aqui no 2. Pessoal, olha só que difícil. Eu vou marcar 10 valores bem aqui, ó. Porque eu não fiz a medida 10 vezes, então eu vou marcar 10 valores. Pessoal, isso aqui é muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Então, da mesma forma que seria daqui, né? Se eu fosse marcar apenas uma unidade aqui, né? Uma unidade, ia ficar muito pequeno o meu gráfico. Então, a gente precisa ampliar isso aí. A gente precisa ampliar. Como que a gente amplia? Professor, a gente pode colar mais papel? A gente pode fazer uma grande colagem assim, um papel do lado do outro? Claro que pode. Mas e aí? Vai que você não tem outro papel? E às vezes também fica muito grande, né? Fica inviável, fica muito difícil de mexer com isso. Às vezes você não tem a mesa, às vezes você não tem o espaço. Então, o que a gente precisa? A gente precisa adaptar o nosso desenho. Como que nós faremos isso? Através da aplicação de uma escala. A escala, pessoal, geralmente você vê lá na geografia primeiro, né? Que é a análise de mapas. Né? Geralmente, o mapa, ele não está nas dimensões reais, né? Por razões óbvias. Você tem que pegar lá, sei lá, o mundo, né? Aquela versão planificada, né? Da geografia ali, né? Aquele mapa. Tem que pegar aquela versão planificada e, por exemplo, gravar num A4, né? Numa folha desse tamanho aqui. E aí, você vai colocar a dimensão real? Lógico que não. Você vai aplicar uma escala, né? Então, é uma proporção, tá? Entre as unidades do seu desenho e as unidades da vida real, certo? Então, a gente vai colocar aqui uma escala que é conveniente. Não quer dizer que você vai ter que aplicar essa aí, né? Você vai ter que chegar numa escala que, né, resolva o seu problema. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu colocar de 1 em 1, vai dar ruim para mim, porque vai ficar muito pequeno o meu gráfico. Eu não vou conseguir marcar isso aqui na régua. Se eu usar um software, né, que depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. A gente não precisa se preocupar com escala, né? É um programa. Mas aqui, pessoal, na hora de desenhar, a gente precisa se preocupar com isso, né? Então, eu preciso dar um jeito de fazer com que o meu desenho fique maior, né? Ou seja, é como se eu tivesse dado um zoom, né? Aqui estava o 2, né? É como se eu tivesse dado um zoom aqui, beleza? Então, a gente vai focar por aqui. Então, vamos pensar aqui. O que eu posso fazer, pessoal? Como o tempo máximo do meu carrinho foi 2 segundos, né? De acordo com a tabela, né? O meu último tempo lá, meu último instante foi de 1,92 segundos. Esse foi o tempo final, né? Então, eu não preciso marcar mais do que 2 aqui. Né? Teve pessoal aí que chegou 5, alguma coisa. Então, o seu máximo vai ter que ser 6. Vai ter que ter 6 marcações aqui. Então, você tem que trabalhar a sua escala. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou pegar aqui que a cada 10 marcações aqui, na vida real, né? Cada 10 marcações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou ter uma marcação no desenho. Percebeu o que eu fiz? É como se eu tivesse dado um zoom, né? Só que a gente tem que manter a fidelidade dos nossos dados. Então, se eu tiver o 20 aqui, né, na minha régua, no meu desenho, eu quero que seja 2.
Ah, então percebeu que a gente aumentou aqui o nosso espaço para marcar? Então, foi essa a escala que eu fiz. Eu fiz a escala, pessoal, de 1 para 5. Essa é a minha escala, de 1 para 5, né? Então, cada unidade aqui no desenho, 5 não, pessoal, perdão, 1 para 10, né? 1 para 10. Cada marcação que eu faço no meu desenho equivalem a 10 marcações aqui na minha referência, que é a régua, beleza? Então, a escala é de 1 para 10, sabe? Então, não é muito difícil de entender, não, ok? Então, da mesma forma, pessoal, se eu usei essa escala aqui, eu tenho que usar aqui também, né? O nosso eixo ele é proporcional. Se você não fizer isso aqui, vai dar errado. Então, agora aqui eu vou marcar 10 centímetros também, né? Então, tá aqui, ó, 10, né? Lembrando que aqui, né, é de 1 para 10. Então, 10 centímetros da minha régua equivalem a uma unidade aqui no nosso plano cartesiano. Ah, então, olha só, aquilo que era pequenininho, que estava aqui nessa região, agora, ó, ficou bem mais extenso, ficou bem mais interessante de marcar, né? Então, é lógico que quanto mais valores você tiver aqui, né, menor vai ficar o seu espaço, mas isso depende de cada caso. Meu carrinho seguiu essa trajetória aqui, né? Então, agora nós temos que marcar os pontos, né? A gente sabe que isso aqui é 1 metro, né, pessoal? Vai representar 1 metro. Então, nós tivemos várias marcações de 10 em 10 centímetros, né? Então, aqui a gente marca de acordo com a nossa escala, né? A gente pegou aqui 10 centímetros, né? Aqui na régua, está equivalendo a uma unidade aqui no nosso plano. Então, a gente vai de 10 em 10, né? Perdão, de 1 em 1, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é a metade, né? Obviamente. 6, 7, 8, 9, e aqui seria o último, né? Então, aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E 1 metro, né? Então, são justamente aquelas marcações em metros, tá? Então, é esse aqui que a gente tem. Então, esse aqui é o meu caso, tá bom? É o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. O seu vai ser diferente. Do seu colega vai ser diferente. Tá? De todo mundo vai ser diferente. Então, cada um vai ter que chegar à sua própria solução. Então, agora, galera, a gente vai ter que usar a nossa tabela aqui, né? A gente vai ter que tirar os pontos da nossa tabela. Então, olha só. Esses são os equivalentes, né? Para 0,1, o equivalente a esse tempo aqui. Para 0,2, o equivalente a esse tempo. Para 0,3, o equivalente a esse tempo, né? Então, lembrando que o tempo é o nosso eixo X. Então, todos esses instantes, pessoal, a gente vai marcar aqui, ó. A gente vai marcar aqui, ó. Né? Então, o tempo a gente vai marcar aqui. As posições, a gente já conhece elas, né? As 10 estão aqui. A gente tem que marcar os 10 instantes correspondentes aqui, né? Então, eu vou marcar aquele que o meu carrinho passou pelo 0,1, depois pelo 0,2, né? E assim sucessivamente. Eu vou fazer só o primeiro ou o segundo, né? Para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então, olha só. O primeiro ponto aqui, se eu for lá no meu gráfico aqui, né? Eu vou perceber que para 0,1, o tempo correspondente, o instante que a gente fala, é 0,11 segundos, certo? Então, o meu ponto, eu vou chamar de ponto A, beleza? Vai ser o primeiro ponto aqui. Ele vai ser 0,11. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula, tá, pessoal? Porque a gente já tem uma vírgula aqui, tá bom? Vou colocar ponto e vírgula. A gente pode usar essa anotação. Então, depois de 0,11, né, segundos, ele passou pela marca de 0,1 metros. Né? Então, esse é o ponto que a gente vai marcar. Então, olha como é que a gente vai fazer. Eu tenho aqui uma unidade, né? Até nesse ponto aqui. Né? Vocês conseguem ver, tem uma unidade. Então, eu tenho que achar onde que essa aqui está aproximadamente. Né? Onde que essa aqui está aproximadamente. Então, é mais ou menos a mesma ideia desse. Né? Então, nós temos 10 partes iguais aqui. Né? Então, a gente pode concluir que aqui no 1 centímetro é aproximadamente 0,1, né? Porque a gente tem 0,2, 0,3, 0,4, aqui nós temos a metade, né? Que é 0,5, né?
e assim sucessivamente, né? Você vai acompanhando as marcações, ó, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, né? De acordo com a nossa escala. Então, 0,11, pessoal, vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai estar bem do ladinho aqui do 0,1, né? Então, acho que para vocês aqui nem dá para ver, mas eu vou colocar aqui mesmo, tá? 0,11. 0,11. Então, esse aqui é o primeiro instante. Então, nosso ponto, a gente vai marcar da seguinte maneira. A gente vai estender as né? Tá vendo aqui? E aí eu vou cruzar essa pontilhada com essa daqui, né? Então, esse aqui, galera, é o nosso ponto A. Beleza? No ponto B, eu vou lá na nossa tabela, não vou ficar voltando lá direto, tá, pessoal? Já tem uma anotação aqui. 0,35 segundos. 0,35 segundos, tá? E ele passou pelo instante de 0, ou pelo instante, perdão, pela posição de 0,2, né? Então, só a última vez, vamos olhar lá, né? Então, olha só, instante, posição, né? Então, 0,35 segundos, ele estava na posição de 0,2. Olha o que a gente falou, para cada instante a gente tem uma posição do carrinho, né? Então, vamos caçar esse 0,35, né? 0,35 aqui. No meio aqui é a metade, né? É a metade de 1. Então, aqui está o 0,5 segundos, né? Então, 0,1, 0,2, 0,3, né? Está aqui. O 0,4 está aqui. Então, 0,35 está bem no meio. Está bem aqui. 0,35. Né? E a gente já sabe que é segundos por causa disso, tá? Por causa disso aqui. Então, aqui, pessoal, a gente já consegue marcar o nosso ponto que a gente chamou de B. Tá? Então, fiz a pontilhada, coloquei no rumo do 0,2 aqui, tá? E aí sim, marquei aqui o ponto B. E aí nós vamos fazer as mesmas coisas para os outros 8 pontos, tá? Então, a gente vai chamar aqui de uma letra normal e a gente vai fazer a mesma coisa para os outros pontos. E vai ficar mais ou menos assim. Então, galera, fica assim, né? Aqui eu registrei os pontos que eu vou marcar, né? Os pontos que eu vou marcar. Lembrando que à esquerda da vírgula, aqui, né? Ou do ponto e vírgula, nós temos as marcações no eixo X, né? Lembra que é X e Y, né? X e Y, nessa ordem. Então, aqui são todas as marcações do eixo X, ok? E da direita são todas as marcações do eixo Y, né? Percebam que são todas as posições que o nosso móvel ocupou aqui, né? Então, é assim que a gente marca, né? Assim que a gente marca os nossos pontos. E agora basta repetir, né? Essa ideia que eu mostrei aqui para vocês, né? Vocês vão utilizar a régua de vocês aí, né? Para procurar marcar com a maior exatidão possível essas medidas, né? Então, no caso 0,62 aqui, né? Aqui, ó, aqui é 1, certo? Então, aqui é o 0,5. Aqui é o 0,6, né? Então, né, você partiu aqui, é 1/10 dessa unidade aí, o 0,6, né? Então, 0,62 vai estar por aqui, né? Duas marcaçõezinhas depois. 0,62, né? E isso é para o ponto C, né? Para o nosso terceiro ponto aqui, né? Para 0,3 metros de distância. Então, a gente vai puxar o pontilhado, né? E vai puxar uma outra linha pontilhada daqui. Ok? Esse é o ponto C. Então, a gente vai fazer um desse para cada caso aqui, para cada linha, certo? Então, agora sim vai ficar mais ou menos da seguinte maneira. Por fim, né? Ficou assim. Certo, pessoal? Então, olha só. Né? Eu fui marcando aqui, né? Fui marcando os pontos, lembra? Ó, X e Y, né? Então, cada velocidade lá da tabela, né? Corresponde a uma dessas curvas aqui que a gente chama, né? A gente chama de curva, na verdade. Tá? Então, cada uma dessas aqui é cada valor da velocidade que a gente calculou, né? Então, perceba que quanto mais deitada, né, tá a nossa reta, certo? Mais devagar, né,
o nosso carrinho estava se movendo. Então, perceba, o meu carrinho aqui ele começou um pouquinho mais rápido, né? Aí a inclinação aqui caiu, né? Então, ele foi um pouco mais devagar. Só que aí, isso aqui provavelmente aconteceu por conta de alguma inclinação na minha mesa, né? Alguma influência externa, porque percebam que ele estava mais devagar e ele começou a aumentar a velocidade de novo, para cair aqui um pouquinho, né? Percebe aqui essa, essa última descida aqui, né? E aí, depois, essa colorida aqui, é laranjada, né? Não sei se vocês estão conseguindo distinguir aí. Essa linha reta é a média, né? É a média entre a origem aqui, né? O 0,00, e o último ponto, né? Então, a linha reta aqui é a média, beleza? Então, percebam aqui que os meus dados não têm muita distância do que é a média, beleza? Ou seja, esses dados aí, galera, eles têm uma credibilidade bem alta. Credibilidade, eu digo assim, ele se aproxima com a nossa média, né? Então, a gente tem um certo grau de exatidão nesses dados aí. Mas, professor, o meu está muito distante. Não tem problema. Não tem problema, tá? É só uma questão de medição, tá bom? Depende do caso, às vezes aconteceu, né, muitas coisas, né? Nós somos humanos, né? Então, nós estamos propensos ao erro, certo? Então, a ideia é que a gente compreenda como esse gráfico aqui funciona, né? Então, a gente está vendo aqui a variação da posição, né? O quanto o nosso carrinho andou em relação ao tempo, né? Para cada instante, 0,11 segundos, 0,35, 0,62, né? Nós tivemos uma posição diferente que o nosso carrinho estava ocupando, né? No caso aqui, o meu gráfico ainda, 1 metro ainda não foi suficiente para o meu carrinho começar a perder muita velocidade, né? Às vezes alguns gráficos eles são mais horizontais assim, né? Isso só quer dizer o quê? Que o seu carrinho, né, o seu gráfico conseguiu pegar ali um momento e que o seu carrinho perdeu velocidade, né? Sua reta começa a ficar mais assim, né? Em outras palavras, o que a gente vai estar vendo se a sua reta for mais horizontal aqui? A posição vai estar variando menos conforme o tempo vai passar, né? Então, o seu carrinho está indo mais devagar, obviamente, ok? Pessoal, então, é assim que a gente constrói o nosso gráfico. Esse foi o meu exemplo, tá? Cada um vai usar o seu. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, conversa aí comigo, tá? Valeu e até a próxima.